Vamos trabalhar um pouquinho hoje na área da oração. Especificamente, nós vamos falar sobre a intercessão. Você conhece, sabe que a oração ela pode ser um louvor ao Senhor e uma gratidão por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. A oração, ele pode ser um momento em que você comunica ao céu, a Deus, um desejo do seu coração, mas eu quero levar você para um lugar onde a Bíblia chama de brecha. Aliás, existe uma doutrina evangélica. Acho tão interessante essas doutrinas evangélicas e não bíblicas, né? Por exemplo, a doutrina da brecha, fulano deu brecha. Na verdade, a Bíblia fala de pecado, transgressão dos princípios de Deus e de iniquidade. Não fala de brecha. Quando o texto usa o termo brecha, e ele existe em duas passagens bíblicas, uma em 2 Crônicas capítulo 18, quando fala que a flecha do soldado entrou pela brecha da armadura do rei Acabe, e também em Ezequiel capítulo 22, isso, os quase adolescentes já estão indo para o seu culto específico, eu me esqueci. Perdão, você está pronto? Vamos orar. Pai querido, nós queremos ouvir a Tua voz essa noite. Nós precisamos da direção, porque é o Teu Espírito que nos guia em toda a verdade. Portanto, convence-nos essa noite do pecado, da justiça e do juízo, e leva o nosso coração ao lugar de adoração ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor mesmo nos atraia, Senhor Deus, para os Teus pastos verdejantes, para as Tuas águas tranquilas. Tira do nosso coração todo e qualquer impedimento, desentope os nossos ouvidos, desentulha a nossa vida e enche-nos da Tua verdade, que é a Tua palavra de vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode colocar? Deusinha, chega um pouquinho para cá. Ezequiel 22, 23 é um texto conhecido, e eu pensei algumas porções entre o verso 23 e o verso 31, para falar daquilo que Deus diz a respeito de intercessão. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize-lhe a terra de Israel: Tu és terra que não está purificada, que não tem chuva no dia da indignação, conspiração dos seus profetas há no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, os seus príncipes no meio dela são como lobos. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e necessitado. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. A minha indignação. Muito se fala sobre oração. Interessante que uma das disciplinas que nós conhecemos quando nós nos convertemos é falar de oração. Se há algo que nós precisamos aprender, é a orar. Nós não sabemos orar. Aliás, nem mesmo os crentes. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Algumas pessoas que eu falo assim: vem cá e ora. Não, pastor, por favor, não me chama. Sabe aquelas igrejas? Tem igreja que está sentado aí, de repente, o pastor fala assim: você hoje vai vir pregar. Mas pastor, ele não está preparado. Você deu até uma tremida agora, né, Christian? A pessoa não está preparada, não tem uma palavra no coração, ou sofre com timidez, ou há um impedimento de falar em público. Isso não é problema. O problema é a ausência de intimidade. O problema é a inabilidade de se apresentar diante do trono de Deus. É a ausência de intimidade para você saber: pastor, eu nem sei sobre o que eu vou orar.
Pastor, ora por mim, por quê? Não sei. Me abençoa. Não, mas você precisa ser específico. Quando você fala abençoa, do que você está falando? E o interessante é que as pessoas não têm direção, não sabem para onde vão, não sabem o que querem, às vezes só sabem o que não querem, e então não recebem respostas do céu. O Deus que nós servimos é um Deus que responde aos clamores. O Deus que nós servimos é um Deus que diz, olha, o meu braço não está encolhido para que eu não possa salvar, e meus ouvidos não estão obturados, não estão fechados, não estão tapados para que eu não possa ouvir. Mas por que nós não falamos? Porque há um distanciamento entre nós e o nosso Deus. Nós não aprendemos, existe uma orfandade espiritual quando o assunto é oração. Muita gente fala e prega de oração, mas pouca gente usa a oração a seu favor. Muita gente usa a oração como a ferramenta que traz o braço do Senhor em favor da sua própria vida. Orar por si mesmo, já é algo que quase inexiste dentro das igrejas. O interessante é que quando a gente não ora, a gente está comunicando que nós somos orgulhosos. Quando você levanta e sai de casa sem orar, você está dizendo para Deus assim, Deus, eu me viro sozinho, eu não preciso do Senhor. E se você entendesse como a oração funciona, e como Deus se alegra em responder a gente, você jamais iria começar o seu dia, ou a sua semana como hoje, sem clamar ao Senhor. O nosso Deus é um Deus que em toda a história existe um fio condutor que liga do Gênesis ao Apocalipse, falando que o nosso Deus, Ele quer intervir, Ele quer participar, Ele quer ser generoso. O nosso Deus, Ele não se gasta, porque você pediu algo e recebeu uma grande bênção, você diz, não, eu já não mereço mais, eu já não quero, eu não vou nem pedir, eu não peço nada para mim. Você já ouviu gente que fala assim, eu não peço nada para mim? Orgulho. Tem gente que não pede porque acha assim, não vou pedir porque Deus vai dizer não. Tem gente que não pede porque não confia que Deus vai responder. E existe um problema aqui. O problema que existe é que Deus, Ele começa a perceber que a face da terra está tomada pela iniquidade. Em Gênesis 22, gente, Deus está profundamente decepcionado com o seu povo. E Ele fala de classes eclesiásticas, sociais. Ele está dizendo aqui, profetas há no meio dela. Existe um povo que gosta da tal da palavra profética. Gente, para Deus levantar um profeta no meio de Israel, na tua vida, você tem que ter irritado demais o Senhor. Um profeta só é levantado em Israel, entenda isso, quando o povo irritou ao Senhor. Quando Acabe se casa com Jezabel, aquela filha de Etibaal Sidônio, e leva o povo a cultuar, adorar Baal, Deus se irrita, aí Deus levanta um profeta, vai lá e clama contra a terra. Então o profeta ora e intercede. Interessante que o texto de Tiago capítulo 5 fala, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas emoções, aos mesmos sentimentos. Você vê que ele foge de Jezabel, mas ele ora, o céu se fecha. E ele ora de novo, depois de 3 anos e meio, e o céu dá sua água e sara a terra. Existe um movimento da intercessão em sarar aquilo que está destruído, aquilo que está seco, aquilo que não produz, aquilo que não frutifica, aquilo que não tem bênção. Um profeta que deveria, o papel profético é trazer o povo de volta para o Senhor. O profeta não diz, eis que te digo, meu servo, ou minha serva,
Eis que te preparei o moço louro de olho azul, cujo nome é Brad e o sobrenome é Pitt. Não, eis que te dou um carro do ano, eis que abri uma porta para ti, com um tapete vermelho, e ali você vai ser feliz para sempre. Não, esse não é o papel profético. Isso é adivinhação. Aliás, adivinhação é um pecado tão grave quanto a necromancia e a feitiçaria. O papel profético é dizer, arrependa-se. Você não gostaria de ter um pastor profeta, porque o profeta é um homem duro demais. João Batista é um profeta, e ele não queria saber de acolher a ovelha, porque o pastor diz, não, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É o papel pastoral. O papel profético é, vai embora daqui, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir a ira vindoura? Primeiro vocês vão produzir fruto de arrependimento. Gente, o profeta, ele expulsa as ovelhas. O pastor, ele atrai as ovelhas. O pastor, a ovelha está longe, ele pega no colo, ele vai, larga 99 para buscar aquela uma, porque aquela uma é que tem valor. Você sabe aquele negócio da coxinha? Fabiola tem um negócio comigo, pastora Fabiola, a gente está caminhando, se caminhando ali no calçadão, em Curitiba, calçadão da 15, ela fala assim, amorzinho, vamos rachar a coxinha? Eu falo, não, eu como uma coxinha para mim, se você quiser rachar a tua, eu como a tua também. Porque se a gente rachar a coxinha, aquela metade que você vai comer era a metade que para mim já valor, eu queria aquela. O pastor é alguém que ele quer trazer para perto, o profeta não. O que aconteceu com o profeta aqui? Conspiração. O profeta, em vez de falar a palavra do Senhor, ele conspira contra o povo. Pior do que isso, é que vem uma outra classe que é o sacerdote. O sacerdote, ele é o responsável por ensinar a lei, ensinar o povo a adorar. Sabe o livro do Levítico? Sabe o livro do Levítico? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico. O livro do Levítico não fala dos levitas. É interessante isso, não? Você pega lá, não tem a palavra levita no livro do Levítico. Fala sobre o sacerdócio. E o sacerdote é alguém que ensina o povo a se relacionar com Deus. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, mas você não trata Ele do jeito que você quer. Ah, eu trato Deus do meu jeito. Ele ensina você a se aproximar através do novo e vivo caminho, o caminho do sangue. O que aconteceu com o sacerdote? Ele, em vez de ensinar a lei, ele transgride a lei. Espera aí que o negócio está ruim, mas vai piorar. Porque tem quem? Os príncipes. Quem são os príncipes? Os governadores, os prefeitos, os deputados, os vereadores, o presidente da república. Esse vive como um lobo. O lobo é um animal, só o lobo aqui que é gente boa, porque eu vou te falar. Eles saqueiam o povo, andam roubando, praticam extorsão, fazem violência ao aflito, ao necessitado. Parece que está falando do nosso país, não parece? Parece ou não parece, gente? Pessoas avarentas, que cuidam do seu próprio ventre, querem encher o seu próprio bucho, se enriquecem ilicitamente. Gente, quando Abacuque fala disso em capítulo 2, ai de vós, que constroem as suas casas no elevado, e roubam do meu povo, e constroem para si em cima de ganhos, que são desonestos, a destruição vai vir sobre ti. Existe uma palavra, um juízo de maldição sobre os governos, por aqueles que, em vez de cuidar do necessitado, desprezam o necessitado, em vez de trazer o benefício para o povo, rouba o povo, em vez de favorecer o aflito, pisa no aflito. O negócio vai ficar pior ainda, porque tem o povo, o profeta, o sacerdote, os príncipes e o povo comum, que somos eu e você. É um povo que se desviou, é um povo que se afastou, é um povo que simplesmente ignora o Senhor. Aqui em Ezequiel capítulo 22, gente, o 23 então é horrível.
Para mim, o texto mais duro da Bíblia, está em Ezequiel capítulo 23. É decepcionante. É decepcionante. Onde Deus, ele compara o seu povo a uma meretriz. A uma meretriz. É uma palavra dolorida demais. Mas você acha que o negócio está ruim? Vai piorar. Por quê? Porque se ainda que os profetas, os sacerdotes, os príncipes, os governantes e o povo tiver desviado, isso não será motivo de desespero. Porque Deus vai buscar o quê? Um intercessor. E o que acontece? Ele não encontra. Eu busquei entre eles um homem que seja, um homem, para tapar a brecha. Eu não encontrei. O juízo de Deus, querido, ele é estabelecido, ele vem contra o pecado. Tem muita gente, na sua casa, na sua vida e na sua história, que ainda não foi aniquilado por causa do pecado, por causa da sua intercessão. Agora, a intercessão, ela não é tímida. Eu acho tão interessante, a gente que vem de mais tempo de igreja batista, nós tínhamos algo chamado oração silenciosa. Quem lembra disso? Irmãos, agora vocês vão ficar na oração silenciosa. Onde está na Bíblia essa tal da oração silenciosa? Quero encontrá-la. Porque você não vê, você vê que Deus te convida para falar em secreto. Quando você orar, entra no teu quarto em secreto e ora ao Deus em secreto, porque o Deus que vê no secreto te recompensa publicamente, mas em silêncio. É a turma que diz assim, ó, ora em silêncio, porque senão o diabo vai roubar a tua bênção. Já ouviram isso, gente? Alguém já ouviu isso? Isso tem sido propagado no meio do povo de Deus. O povo que devia conversar com Deus é um povo que vive fazendo reza. São orações que são vãs repetições. É gente que não consegue chamar Deus de Pai. É gente que chama Deus de eterno, e Ele é. De altíssimo, Ele é. É Deus que chama, gente que chama Deus do Senhor dos Exércitos, e Ele é. Mas não consegue se aproximar por uma relação de intimidade com o Pai. Não consegue chegar perto e tem medo de Deus. Tem medo de falar com Deus. Quanto mais interceder para os outros. Pastor, eu não oro nem por mim, quanto mais pelos outros. As pessoas estão gemendo. As famílias estão destruídas. Eu queria tanto conversar com algumas pessoas. Queria conversar. Eu vejo sofrimento, dor. Crente pensando em tirar a sua própria vida. Filhos se desviando numa rebelião. Eu fico impressionado com as rebeliões. Um povo que, imagina se fosse hoje, Josué falando assim, vamos dar a volta, em volta de Jericó por 6 dias. Para quê, pastor? Que besteira, pastor, que bobagem. A gente nunca fez isso. Pessoas que são incapazes de se dobrar. Povo de dura cerviz. Povo que fala assim, eu já sei tudo, e eu não preciso de ninguém, e eu não preciso nem orar. A intercessão, você lembra quando você estudou isso em matemática? Os conjuntos A, o conjunto B, existe uma interseção entre eles. A interseção é quando o céu toca a terra, e eu tenho experimentado isso. Eu tenho uma amiga, ela chegou na minha igreja, uma igreja que eu servi, e ela tinha 63 anos. E essa mulher é uma mulher de fé, por quê? Porque ela vinha de uma igreja de corte protestante, mas ela vivia um casamento ilegítimo. Na verdade, ela vivia amasiadamente com um homem. E ela entendeu, depois de 12 anos com esse homem, que ela deveria casar, e o homem não quis casar, e ela simplesmente falou assim, chega, deu um basta,
voltou para o Senhor, porque ela estava desviada há muito tempo, filhas de pais cristãos. E ela chegou na nossa igreja e ela falou assim: pastor, eu gosto do Senhor porque o Senhor enche meu coração de fé. Eu tenho 63 anos e eu quero casar. Eu falei: você tem fé mesmo. Pega a senha e entra na fila, minha irmã. E ela perguntava assim: Deus falou com o senhor, pastor? Quando eu vou casar? Eu falei: falou. Está escrito. Conta esse dia e hora, nem os anjos, nem Jesus, somente o Pai sabe. E essa mulher começou a nos juntar com a gente em oração. Num período, nós tínhamos um tempo de oração toda quinta-feira em que nós ligávamos, concordávamos aqui na terra. Jesus, ele não brinca, em Mateus 16 ele fala: aquilo que você ligar na terra vai afetar o mundo espiritual. Aquilo que você concorda na terra vai mexer com o céu. E nós começamos a orar e a concordar que ela ia casar. Gente, essa moça se casou. E eu me lembro do dia que ela entrou, ela parecia uma menina debutando de 15 anos. Aquele vestidinho, e ela entrou. Gente, está pensando que casou com o primeiro Zé que entrou, passou pela esquina? Eu não estou falando de uma mocinha bonitinha de 20, 30, 40 anos. Eu estou falando de uma senhora de 63 anos. Você sabe que as coisas, depois de algum tempo, as coisas vão caindo. Eu não estou falando só de ruga. Gente, essa moça foi uma moça que experimentou o sobrenatural de Deus, porque ela quis crer. Gente, a fé, ela enxerga coisas que os olhos da gente não vê. Fé é certeza daquilo que se espera. É firme fundamento daquilo que os seus olhos não veem a fé. Porque se os seus olhos veem, não existe fé. Eu estou olhando aqui, tem um muro aqui na minha frente, que é a parte da nossa igreja. Eu creio que meu carro está ali, mas eu não vejo, isso é fé. A fé, ela enxerga um futuro possível no meio da impossibilidade. Isaac, ele ora por Jacó, achando que está abençoando Esaú, e ele fala: eu te dou da exuberância da terra, do orvalho do céu, eu te dou do óleo fresco que escorre do trono de Deus, eu te dou a multiplicação. E quando ele fala, ele diz assim: a tua descendência multiplicar-se ao norte, ao sul, a leste, a oeste. Os teus filhos serão como ramos da oliveira ao redor da mesa. Se você vê como é que a oliveira, ela se entrelaça. O que significa ramos da oliveira? A oliveira é uma árvore tão perene que você vai hoje no jardim do Getsemane, elas estão lá. São árvores seculares, são árvores milenares. E elas mantêm as suas raízes produzindo fruto a cada ano. A sua esposa será como a videira que vai produzir o suco da uva, o vinho que vai alegrar o teu coração. Uma palavra de um homem cego. Isaac estava cego, mas apesar da cegueira, ele enxergou a vitória do seu filho Jacó, ainda que pensasse que era Esaú, e disse: os teus inimigos virão por um caminho e por outros 7 fugirão. A intercessão é uma oração que ela penetra no mundo espiritual e ela encontra uma resposta de Deus para a fé. Quando a gente fala que há um drama, quando a gente fala que há uma tragédia, quando não há um intercessor, não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Eu busquei uma pessoa e não encontrei ninguém. Nós temos nos reunido aqui toda terça-feira de manhã. Você vai encontrar na sua bolsona, na sua frente, um papel de pedido de oração. Sabe por que eu oro por você? Porque eu sei que você foi criado num ambiente de incredulidade. A gente tem muito pouca palavra na igreja, muito pouca. Eu cheguei aqui,
E era uma mesma mensagem pela manhã e à noite. Eu falei, não, eu preciso alimentar o povo de Deus, porque senão o povo de Deus fraqueja. Gente, um culto por semana é muito pouco. Então eu estou clamando ao Senhor para que a gente tenha pelo menos mais um culto. Não é para te obrigar a vir à igreja, mais um culto. Eu entendo a visão da igreja simples. Você já ora nas tuas células. Mas são orações, gente, que são quase repetições e rezas. Eu preciso que você entenda que existe um local de choro, onde Deus recolhe as tuas lágrimas, um coração quebrantado e contrito, eu não rejeitarei. Quando o livro do Apocalipse fala da oração, a oração, ela está sendo juntada num cálice, como um incenso, junto com a lágrima do santo, onde Deus responde isso. E eu preciso dar para você pelo menos, mais um dia para que você possa vir aqui e falar assim, eu tenho que falar com meu Deus. Eu tenho que aprender a falar com Deus. Eu preciso aprender a comunicar a Deus os meus sofrimentos, os meus clamores. Eu preciso dizer para Deus aquilo que eu preciso. E eu quero pedir para que Deus responda, porque a oração, gente, precisa ser respondida. Eu pregava numa igreja aqui em Curitiba. Uma vez a cada 15 dias tinha um culto específico. Era um culto de advogados e juízes e promotores. Numa igreja aqui de Curitiba, funcionava toda segunda-feira. E eu ia lá. E tinha um pastor que ia comigo. Gente, pensa num homem desanimado. Pensa. E eu, elétrico, ligado numa tomada do 380. Nem 220 não é. E Deus, para mim, Ele pode tudo. Eu sonho com Deus. Eu sou um pidão. Sabe aquele sujeito pidão? Sou eu. Pedi e dá-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei, e abri-se-vos-á, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abrirá. Gente, eu peço tudo que você imagina. Por exemplo, em 2022 eu sei onde eu vou passar férias. Por quê? Ah, esse pastor é soberbo. Não sou. Eu sou humilde. Porque eu não estou indo porque eu estou pedindo para o meu pai, de 2022, não estou indo para o Catar na Copa do Mundo, não. Tranquilo, não é. Não é para lá. Aliás, eu até quero ir também. Mas não é isso. Então já estou combinando com Deus a respeito de coisas que Ele vai fazer por mim lá na frente. Eu tenho orado por vocês, a respeito da família de vocês. Eu muitas vezes, durante esse primeiro mês, nós estamos aí completando praticamente 2 meses à frente da IBBR. Eu tenho chorado por vocês. Eu tenho orado por quem assiste a gente pelo YouTube. Eu tenho falado para Deus, Deus, traz os perdidos, traz os loucos, traz os feridos, traz as ovelhas que estão machucadas. Eu não estou pedindo nada de ninguém. Traz os endemoniados, traz os aleijados, traz os incompatíveis, traz os desempregados, traz aqueles que não têm esperança, porque são ovelhas que não têm pastor. Gente que já foi ferida dentro de igreja, gente que já decepcionou com o padrão pastoral, que vem aqui e prega e some. Deus traz para mim esse povo. Eu tenho falado com Deus a respeito do futuro, e eu sou um pidão, porque é Jesus que diz, tudo que pedires em meu nome, eu te darei, para que meu Pai seja glorificado. Em João, do capítulo 14 ao capítulo 16, Evangelho de João, Jesus fala 6 vezes, peça em meu nome, e meu Pai vai te dar. Peça em meu nome, e eu vou te dar. Só que nós nos calamos diante das nossas impossibilidades, dos nossos problemas, e nós impedimos, e nós sonegamos, e nós não clamamos para o único que pode ser o socorro presente no tempo da agonia. Quando nós podemos fazer as coisas, nós vivemos num mundo mesquinho. E por que nós não temos fé? Porque a gente não tem palavra no coração. Gente, eu morro de dar risada na Bíblia. Esses dias eu estava fazendo meu devocional em Josué capítulo 10, como eu gosto desse texto. Em Josué 10, tem lá os inimigos atacando Josué, e eles fogem, até que ele faz uma oração diante do Senhor,
Tu sol para em Gibeão, e tua lua detenha-se no vale de Ajolão. Gente, você já parou para pensar nessa oração? Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlô.com e os nossos livros na plataforma pastorlô.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Ele dá uma voz interplanetária, intergaláctica. Não é que o Sol parou. Gente, você conhece que na verdade tem um movimento de translação e rotação da Terra, que se celebra um dia a cada giro na Terra, e celebra um ano a cada vez que a Terra passa em volta do Sol. Não foi isso. Essa oração parou os cometas, parou os planetas, parou o movimento das galáxias, parou tudo. Porque um homem ousou crer que o Deus do impossível poderia vingar, aí não deu certo. Porque os inimigos assim escaparam. Mas então ele orou de novo, e o Senhor enviou pedras. Gente, sobre os seus inimigos, e mais foram aqueles que foram derrotados pelas pedras do Senhor do que pela espada de Josué. Se você entendesse quem é Deus, que Ele é teu Pai, que você pode falar com Ele, você não precisa fazer teologia para orar. Deus, Ele ouve o simples, o humilde, mas o orgulhoso, ele não ora. Porque o orgulhoso, ele acha que pode fazer tudo sozinho. O orgulhoso é um homem insatisfeito demais. Eu aprendi a orar quando meu filho teve câncer. Aprendi a orar. Eu saí da minha timidez espiritual, da minha frieza, da minha mornidão espiritual, quando eu vi o meu filho apodrecer numa cama de hospital. Você acha que o mal não vai te tocar? Acha. Você acha que você é crente? Aí você vai viver num mundo de coraçõezinhos e florzinhas, onde o sol está sempre sorrindo. É isso? Você, quando se converte, não recebe uma roupa de astronauta. Sabe aquela roupa hermeticamente fechada? Tudo vai dar certo. Não é isso. Homens de Deus como eu e você sofreram e choraram. Davi, o homem segundo o coração de Deus, perdeu 4 filhos. Arão perdeu 2 aqui, no altar. Abraão, mesmo com a promessa, esperou 25 anos a mais para receber aquilo que ia ser o seu filho, a promessa de Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, como aquele homem sofreu, gente. Ele foi fustigado a vara 3 vezes. Ele foi surrado, apedrejado. Ele naufragou 3 vezes. Ele ficou à mercê do mar, sendo jogado de um lado para o outro. Ele foi perseguido. Ele fala: eu sofri perigos entre os meus irmãos, perigo entre os ímpios, perigo, eu passei fome. A vida da gente, ela é marcada por tragédias. Só que nós nos esquecemos daquele que pode transformar o choro. Isaías 61, 4 fala sobre isso. Ele fala sobre transformar o nosso choro em dança. É um Deus que muda a história. E Ele busca, porque um intercessor da brecha eu não encontro. Eu tenho visto pessoas passando por momentos familiares delicados, em que simplesmente desistem fácil demais. Gente, eu aprendi algo que significa: não abandone a trincheira. Você sabe o que é isso? Isso é coisa de soldado. Deixe seu suor no campo de treinamento para não deixar o seu sangue no campo de batalha. O mundo jaz no maligno, querido. E não se vence inimigo grande com arma pequena. E se existe uma arma que é poderosa, poderosa é a intercessão. Então você precisa interceder e abrir a tua boca. E falar com Deus a respeito daquilo que você vive. E falar com Deus a respeito daquilo que Deus pode fazer por você. Quando
Pode passar, por favor? Eu acho que eu estou com um controle aqui. Amorzinho, você pode pegar para mim? Está dentro do bolso da minha camisa. Você pode passar a próxima para me ajudar? Por favor. Deus chama intercessores. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. Sabe qual é o papel do profeta Jonas aqui? Clamar contra o pecado da capital assíria, Nínive, um povo que vivia... Obrigado. Um povo que vivia tão afastado de Deus, do princípio de Deus, que se alegrava com o sofrimento dos seus inimigos. E ele clama sem nenhuma compaixão. Gente, imagina a pregação dele. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, e tem mais, hein? Eu vou sentar à sombra da boboreira que eu quero ver o circo pegar fogo. Gente que não tem compaixão. Gente que não tem amor. E o povo se converte. Então, o Senhor disse: esconderei de Abraão, que estou para fazer. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas. Me ajuda aqui, querido. Isso. Para. Obrigado. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu descerei. Olha só, Deus, ele vem ver, não é possível. Sabe quando você fala assim, ó, você sabe que você deixou aquela tua casa em ordem? Bagunçaram tudo. Não, tem que ir lá para ver. Porque eu deixei tudo, eu deixei as orientações, eu dei mandamentos. Mamãe, vocês vão conhecer Dona Inês, minha mãe é uma benção. Minha mãe é uma benção. E lá em casa nós éramos 4 filhos homens. Ela e meu pai trabalhando, com muita dificuldade para sustentar a casa. E ela desenhou, colocou num papel bonitinho, com florzinha, os 10 mandamentos da Dona Inês. Era. E sabe o que que tinha assim, ó? Pendurado? Uma vara. Era. Gente, levanta, sabe aquelas coisas de criança? Arrume sua cama, lava o rosto, escove o dente. Então nós tínhamos os 10 mandamentos da Dona Inês. Mandamento sem castigo, querido, não funciona. O mandamento, ele precisa ter tanto um louvor quanto uma punição, senão ninguém obedece. Deus deixou a casa dele em ordem, mas o povo bagunçou tudo. E quem podia ajudar, que são sacerdotes, que são profetas, que são governadores, e é o povo, não ajuda. Então a indignação contra o pecado vem, e Deus precisa do intercessor. Então Deus vai lá, Gênesis 17, nos carvalhais de Manre. É um lugar lindo, um pouquinho abaixo de Hebron, muito bonito. E ali ele fala com Abraão: eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Por que Deus fala, o pecado dele subiu até mim? O que Abraão tem a ver com isso, gente? Você sabe? É que o sobrinho de Abraão, Ló, morava lá. Vai vir desgraça sobre a terra. E ele dá a possibilidade do homem que ele ama. Porque Abraão é amigo de Deus. Esconderei eu de Abraão, meu amigo, o que eu vou fazer? Deus, ele dá sinais para a gente que a nossa vida vai sair dos trilhos. Ele avisa a gente. Deus não nos deixa sofrer desprevenidos. E aí então Abraão fala: não, Deus, não fará justiça então o rei de toda a terra? E se lá em Sodoma e Gomorra tiverem 50 justos? Olha o papo furado de Abraão. Essa conversa vai esticar. Não, longe de ti fazer tal injustiça, matar o justo com o injusto. Aí Deus fala: tá bom, Abraão, 50? Tá bem. E ele fala: Senhor, e se tiverem 45 justos? Não fique chateado com a ousadia do teu servo. E se tiverem 40, 30, você conhece a história, 20 e 10, Deus diz assim: eu não vou destruir por causa de 10 justos. O problema é que só havia um justo. Esse era o problema. O problema é a covardia de quem ora e intercede. O problema é o medo. O problema é que a gente não sabe quem Deus é, e não sabe como Deus é compassivo, misericordioso, perdoador.
O problema é que a gente não conhece como o Senhor é capaz de, apesar das nossas mazelas, apesar das nossas iniquidades, apesar dos nossos pecados, ouvir a nossa voz. Capítulo 19 de Gênesis, Deus fala assim: então o Senhor mandou os anjos e se lembrou da oração de Abraão. Se lembrou da intercessão de Abraão. Mas Deus, que intercessão? Ele pediu para 10, e aqui o combinado era o seguinte: se tivessem 10, o Senhor não ia acabar com tudo. Mas Deus se lembrou da oração que Abraão nunca fez. Porque Deus conhecia o coração daquele homem, então ele manda o anjo tirar Ló e a sua família daquele local de destruição. Entenda bem, os anjos são seres espirituais. Hebreus capítulo 1, verso 14. Anjos são espíritos que servem àqueles que hão de herdar a vida eterna. Existe no nosso meio, existe na nossa realidade, apesar de invisível, seres espirituais que nos socorrem a partir da intercessão, a partir do clamor. Em Daniel capítulo 10, Daniel resolve orar por algo que ele não tinha o quê? Controle. Quando você entende que a tua vida perdeu a direção, só a interferência do céu. É por isso que tem gente que vive no deserto. É por isso que tem gente que vive experimentando esses caos. Daniel ora e ele não desiste. Ele orou um dia, porque tem gente que vê assim: não, fui na igreja uma vez, aí não deu certo, Deus não viu. Quando Jesus fala sobre a parábola daquela mulher perseverante, da viúva, ele diz: havia um homem, era o juiz, ele era iníquo, ele maltratava os homens, ele também não ignorava Deus. Mas uma viúva, ele chegava diante daquele juiz e batia na porta. A insistência é para aquele que não desiste de encontrar em Deus uma resposta. A insistência fala a respeito da sua própria fé. Nós vemos homens e mulheres na Bíblia em que Deus diz não para eles, então, de repente Deus... É interessante isso, né? Deus se arrependeu do mal que queria fazer, como fez com Nínive. Em Marcos capítulo 7, conta a história de uma mulher cirofenícia. Gente, nem judia ela não era crente. Mas ela vai atrás de Jesus porque a filha dela está doente em casa. E: Senhor, tem misericórdia de mim. Gente, os discípulos falaram: despede essa mulher que ela já está enchendo. Sabe aquela mulher que já está perturbando? Manda ela embora, Senhor. E a Bíblia diz assim que Jesus não lhe falou palavra. Mas ela insiste, ela insiste, ela insiste, ela clama, ela intercede por uma filha. Olha para mim aqui. Você veio encontrar com Jesus hoje? E quem foi que você deixou dentro de casa? Qual foi a doença que você deixou lá dentro de casa? Qual foi o sofrimento que você deixou? Porque essa menina está sofrendo há muito tempo, gente. Essa mãe estava desesperada. Ela ouviu falar de Jesus. O texto de Marcos 7 diz: ouvindo a mulher falar de Jesus, falou assim: opa, existe uma porta de saída, existe uma porta que eu possa bater, e vai abrir, vai me socorrer. Só que a igreja às vezes é o primeiro elemento de barreira. Despede ele, despede ela. E outra barreira é a ausência da resposta. Jesus não lhe respondeu palavra. E ela insiste até que chega uma hora que Jesus fala para ela assim: mulher, isso não é para o teu bico. Isso é areia para o teu caminhão, é muita areia para o teu caminhão. Eu não vou te dar, porque não é lícito dar aos cães o pão dos filhos. Isso não é para você. Você já recebeu um não? Já recebeu? Gente que experimenta milagre é gente que não se dá por vencida.
Os milagres aconteceram e têm acontecido na minha vida, e vão acontecer e têm acontecido na tua vida, quando você não se dá por vencido. Mas o meu marido, mais a minha esposa e mais o meu filho, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, maravilhosas que tu não sabes. Querido, insiste com o Senhor. Aquela mulher disse: Senhor, eu não estou tomando nada de ninguém. Ela conhece Deus. Tem gente que acha que Deus se gasta. Ah não, já pedi minha casa própria, ganhei. Eu já pedi um carro, um ministério, já ganhei. Não vou pedir mais nada, querido. Deus não se cansa, nem se fadiga. Quando a Bíblia chama Deus de guarda de Israel, ele fala: não dormirás, não cochilarás o guarda de Israel. O teu Deus não vai se cansar de você pedir. Peça e lhe será dado. E ela fala: Senhor, até os cães comem das migalhas. Ela está falando assim: o poder de Deus é tão grande que uma migalha é capaz de me fartar. Uma migalha é capaz de encher os meus celeiros. Uma migalha é capaz de transbordar a minha vida em alegria. Ele fala: ó mulher. Gente, nem o diabo não conseguiu segurar Jesus. Aquela mulher segurou. Ninguém conseguiu mudar Jesus, mas aquela mulher conseguiu. Mulher, grande é a tua fé. Vai, conforme tu creste, seja feito. E aquela filha ficou curada. O mundo espiritual, queridos, não tem distância. É por isso que a oração afeta o mundo espiritual. O mundo espiritual alcança aquilo que os seus olhos não enxergam. E o meu coração e teu coração precisam estar cheios da palavra de Deus, para você entender quem é esse Deus. Ele não é um Deus bonzinho, cheirosinho, no céu, tocando harpinha para os anjos, ouvindo os anjos tocar a harpa. O teu Deus, querido, o nome do teu Deus é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O livro do Apocalipse revela a ele: os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como um bronze reluzente, derretido na fornalha. Os seus cabelos são brancos como a neve. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Antes dele não houve, depois dele não haverá jamais. Queridos, ele tem a chave da morte do inferno. O teu Deus é o Deus que é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Ele é o Jeová, ele é o Elohim Rafá, o Deus que cura. O teu Deus é o Deus da provisão. Haverá, portanto, alguma coisa impossível ao Senhor. Querido, se move, querido. Se move em oração. Enche o teu coração de esperança. Entra na brecha pelo teu filho. Ai, pastor, eu tenho, mas é tão pouco. Então pede para Deus, Ele vai te dar. A gente tem que deixar de ser crente teórico. Porque na teoria nós somos crentes, mas na prática nós nos tornamos ateus. Buscar a Deus em oração. Mulher, você é jovem, você está namorando. Você é casado, querido, pega na mão do teu cônjuge, do seu parceiro de fé, do seu parceiro de oração, e concorda na terra. Liga aqui na terra: eis que vos dou a chave do reino dos céus. O que você concorda aqui é concordado no céu. Talvez você esteja vivendo na sua vida uma experiência difícil. As pessoas, elas sabem ser difíceis, sabem ser provocativas, irritantes, cruéis. Eu fico imaginando a realidade, o universo que você experimenta. Mas eu quero que você também experimente esse louvor que há no meu coração, essa gratidão a Deus que há na minha vida, e essas experiências que eu tenho colecionado em orar e Deus responder. Eu não oro porque eu sou teimoso, eu oro porque eu tenho um Pai que me ouve, e quando eu me posiciono na brecha, querido, pode ter havido, o povo pode ter sido
se arrasado a terra por sua própria iniquidade. Ainda assim, Deus ele não destrói a terra por causa de um. Gente, no capítulo 32 do livro do Êxodo, Arão fez uma bobagem. Arão constrói um bezerro de ouro. O povo se desvia depressa demais. E Deus diz assim: o teu povo, Moisés, se desviou depressa demais. Sai. Eu vou destruir esse povo, vou fazer de você uma grande nação. Gente, Moisés, corajosamente, a intercessão ela é corajosa. Ele entra na frente de Deus e fala assim: não, Senhor, o que vão dizer de ti? Eu vou guardar teu nome agora, Deus. O que vão pensar do Senhor que só tirou o povo do Egito para matar aqui no deserto? Longe de ti, Senhor. O Senhor não vai fazer isso, não. Ele entra numa intercessão, ele entra numa brecha. O povo, gente, a idolatria é um pecado muito grave, muito sério. É um pecado que é capaz de atingir as gerações que vêm depois de nós. Eu sou Deus zeloso, hein? Não me reduza, não me diminua um ídolo, não tente me comparar, porque eu sou incomparável. Não faça para ti nenhum ídolo. Aquele povo faz justamente o que Deus falou para não fazer. Mas Moisés entra na brecha e diz: não, Deus. E Deus, então, a ira do Senhor contra o pecado é aplacada. No capítulo 22 do livro do Evangelho de Lucas, Deus fala para Pedro: Pedro, Satanás, veja bem, o pior dos seres, pediu para te cirandar como trigo. Vocês sabem o que é a ciranda? Alguém já viu a ciranda do trigo? Gente, quando você joga, fui pregar na Alemanha no passado, e eu passei por aqueles campos de trigo do sul da Alemanha ali, Baden-Württemberg, Munique, é um lugar lindo. Eles pegam aqueles feixes de trigo e jogam na ciranda. Só sobra o grão. Só sobra o grão. O resto vira feno. O resto vira forragem para o boi comer. Quando você é cirandado, querido, quando você é cirandado, a tua vida fica que nem a de Jó. Você perde tudo. Perde. Você perde até o amor próprio. Você perde a esperança. Jó, ele não amaldiçoou, mas que ele reclamou da vida, querido. Porque ele sabe o que é sofrer. Só que quando ele intercede, veja bem, um homem tomado pela chaga da cabeça até a ponta do pé. Um homem que sofre. Um homem que lamenta a própria vida. Ele reconhece que Deus pode abençoar a vida daqueles 3 e depois mais um 4º amigo. Ele intercede pelos seus amigos. Então, gente, eu gosto tanto desse texto. Então, Deus ouviu a intercessão de Ló, perdoou seus amigos e virou o cativeiro. Virou o cativeiro de Ló. Gente, vira de Jó, perdão. Ainda bem que vocês estão aí para me ajudar. Eu estava vendo que vocês estavam atentos. Ele vira o cativeiro de Jó. E naquele momento, a história de Jó termina melhor do que começa. A intercessão, querido, é um presente que Deus dá para mim e para você. A intercessão fala a respeito das possibilidades de Deus, da gente viver o sobrenatural. Não viva no lugar da mornidão. Ore com vontade. Eu estava falando desse pastor amigo meu, é meu amigo. Ele é tão desanimado, que ele fala assim: pastor, eu vou orar por você. Eu falo: não, obrigado, não ora, não quero que você ore. Ele é desanimado mesmo. Sabe aquela pessoa que é desanimada? Desanimado mesmo. Tudo para ele é um exagero. Para que tudo isso, pastor? Ele, certa vez, ele estava passando por um processo muito difícil. Eu falei: e aí, irmão? Comecei a orar com ele, comecei a clamar com ele, começamos a nos tornar parceiros de oração. E aí eu reencontrei com ele numa segunda-feira. Eu falei: pastor, e aí? Já está vendo a luz no final do túnel? Ele: estou vendo, pastor. Mas deve ser um trem que está vindo para me pegar. É gente que não consegue entender que Deus quer o bem para a gente. Ele quer derramar sobre nós
uma resposta que vai não só facilitar a minha vida, mas vai trazer para a minha vida as bênçãos do Senhor. Deixa eu encerrar aqui, porque eu gosto de encerrar na hora. Eu quero convidar você a clamar. Eu quero convidar você a sair do lugar do silêncio. Eu quero convidar você, a você na sua casa, fazer as suas listas de impossíveis. Eu quero convidar você a se mover em fé. Eu quero convidar você a sonhar. Eu quero convidar você a fazer planos com o Senhor. Eu quero convidar você a fazer projetos em que Deus vai colocar a boa mão dele sobre eles. Eu quero convidar você, gente, a abrir no seu coração uma caixa de possibilidades, onde Deus pode agir em seu favor. Você quer isso, querido? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você veio no culto hoje, talvez você esteja vendo a gente pelo YouTube, pela rede social. Qual é a história que você vive? Qual é? Você pode estar falando assim: Deus, eu não consigo mudar o coração da minha esposa, do meu marido. Eu não consigo atingir o meu filho. Você sabe quem é o teu Deus? A palavra do Senhor diz assim: como um rio muda de direção, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde Ele quer. O nosso Deus é um Deus que de fato penetra onde a gente não pode penetrar. O que está te fazendo sofrer? Qual é a fonte da tua tristeza? Você lembra disso? Quais são as razões do seu clamor? Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero muito que essa palavra incendeie teu coração. Eu orei a Deus para que Deus trouxesse fogo do altar sobre sua vida, para que as suas orações, como diz o Salmo 103, subam como um incenso diante do Senhor, como incenso queimado. Eu queria te levar a um lugar de arrependimento hoje, para você dizer para Deus: Deus, me perdoa porque eu tenho ficado calado diante de um Deus que é tão poderoso, que pode interferir e eu não tenho te chamado. Eu quero pedir perdão pela oração sem fogo no altar. Eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, pela minha frieza, pela minha incredulidade. Mas eu também queria levar você a um local de entendimento, que o Deus de ontem, que ouviu a oração de Moisés, que ouviu a intercessão de Abraão pelo seu sobrinho Ló, que ouviu a oração de Josafá, perseguido pelos inimigos de Moabe, Amon e habitantes de Seir, um Deus que responde e que tira de nós as ameaças. Você quer clamar ao Senhor? Eu vou orar por você hoje. Há uma impossibilidade na sua vida? Feche seus olhos. Se você quer pedir para Deus operar na impossibilidade, só levante sua mão. Eu tenho uma impossibilidade. Eu vou orar por você. Deus abençoe vocês, todos vocês. Eu tenho uma impossibilidade. Levante sua mão. Pode ser uma enfermidade, uma questão financeira crônica, uma questão familiar insolúvel. Você está vivendo um momento onde você não consegue se livrar do pecado que jaz à sua porta. Você está experimentando uma história familiar de tristeza. Você quer a interferência de Deus? Levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar sua mão. Pode baixar. Número 2. A intercessão, ela é corajosa. E eu queria muito
que você não tivesse medo de pedir ao Senhor aquilo que enche teu coração de alegria. Tem muita gente que pensa que Deus só vai ouvir as questões que nós chamamos de, entre aspas, espirituais. Deus está preocupado com a tua alegria. Com a tua alegria. O teu Deus está preocupado com a tua alegria. Peça e ser-lhe-á dado, para que a vossa alegria seja completa. Diga completa. Deus quer completar a tua vida. E falta algo para completar a tua vida. Se você quer uma alegria completa, fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu preciso disso. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar a mão. Você pode estar vivendo como Ló, dentro de um local marcado para destruição. Pastor, essa é a minha história aí, ó. Eu estou nessa Sodoma aí, nessa Gomorra, nesse local de juízo. Mas hoje eu quero que você entenda que há intercessores, e eu quero convidar você para a intercessão nessa igreja.